A câmera abre num ambiente silencioso, contido. Estamos numa escola, mas não há vida de sala de aula. Há caixas, poeira, estantes vazias. O cenário é a biblioteca antiga do colégio, agora prestes a ser desativada. Vemos um homem adulto, calmo, de fala contida, com olhar distante, Haruki Shiga. Ele trabalha como bibliotecário ali. Está encarregado de embalar os livros, organizar os materiais e esvaziar o lugar que fez parte da juventude dele. Enquanto trabalha, chega um ex-colega, Gunpei Kuriyama, para ajudar no transporte. Eles trocam algumas palavras rápidas, mas Haruki não é exatamente caloroso. Ele continua introspectivo, metódico, desconectado. Durante essa tarefa, Haruki encontra um envelope com um livro especial dentro. Ele para, segura o livro por um instante. Seu rosto não muda muito, mas os olhos entregam que aquilo tem peso. É nesse ponto que a memória começa a puxar para trás. A câmera foca no rosto dele, enquanto ouvimos a narração interna. Ela morreu, foi há muito tempo, e mesmo agora, ainda dói. Com isso, o filme recua no tempo, volta ao passado, para o momento em que tudo começou. Do presente silencioso de um homem preso às lembranças, somos levados de volta ao ensino médio, ao tempo em que ele conheceu Sakura Yamauchi, a garota que iria transformar sua vida para sempre. Agora vemos Haruki Shiga jovem, nos tempos de escola, um aluno do ensino médio, solitário, reservado, invisível para os outros. Ele anda pelos corredores com os ombros curvados, evitando olhares. Não conversa com ninguém, não almoça com ninguém, não anda com ninguém. O único lugar onde se sente confortável é a biblioteca. Lá, entre os livros, ele existe sem ser notado. E é assim que prefere, mas um dia tudo muda por acaso. Haruki vai ao hospital para fazer exames de rotina. Depois de passar pela recepção e esperar por sua vez, ele se depara com um livro de capa rosa deixado na sala de espera. Curioso, ele pega o livro, é um diário. Ele abre e lê. Ali, encontra algo que não esperava. A garota que escreveu aquele diário fala abertamente que está morrendo. Ela tem uma doença terminal no pâncreas, não tem muito tempo de vida e mais, ela está tentando viver com leveza, apesar disso. Nesse exato momento, entra em cena Sakura Yamauchi. Ela o reconhece, vê que ele está com o livro e sorri, mas ao contrário do esperado, ela não entra em pânico, não tira o diário da mão dele, não briga, não se assusta. Ela simplesmente diz: agora você é a única pessoa, além da minha família, que sabe disso. É uma quebra de expectativa imediata. Ele não sabe como reagir, ele não quer se envolver, mas ela, com sua forma direta e sincera, parece já ter decidido algo. Nesse encontro simples, uma sala de espera, um diário esquecido, duas pessoas completamente opostas, nasce um elo silencioso mas inquebrável. O garoto que vivia isolado acaba de descobrir o maior segredo de uma das garotas mais abertas e sorridentes da escola, e isso vai virar a vida dele de cabeça para baixo. Após o encontro no hospital, Sakura começa a se aproximar de Haruki na escola. Ela passa a chamá-lo de amigo, um apelido proposital, já que ele não gosta de compartilhar seu nome. Sakura aparece do nada, se senta ao lado dele no refeitório, o aborda nos corredores, conversa como se fossem íntimos, enquanto ele tenta se manter distante. Ela é energética, direta, curiosa, ele quieto, contido, quase rude em algumas respostas. Mesmo assim, ela insiste na aproximação. Em uma das primeiras interações mais longas, eles saem juntos para comer em uma lanchonete. Sakura pede bastante comida, Haruki observa calado e ela o provoca por não ter reações. Ela diz que quer aproveitar cada refeição ao máximo e Haruki, mesmo sem admitir, começa a perceber o contraste entre a urgência de viver dela e o isolamento dele. Aos poucos, ela o arrasta para mais encontros. Eles visitam uma livraria, onde conversam sobre livros. Sakura se interessa pelas coisas que ele lê, mesmo não entendendo totalmente. Sakura menciona sua condição com leveza, sem fazer drama, mas Haruki claramente se incomoda com o assunto. Mesmo assim, ele continua acompanhando-a. Eles conversam sobre o fato de ela não querer contar à melhor amiga, Kyoko, sobre sua doença. Ela quer que Kyoko continue tratando-a como sempre tratou. Apesar das diferenças, eles
eles continuam passando mais tempo juntos. Ela diz que quer viver como se fosse uma adolescente comum, mesmo que saiba que seu tempo está acabando. E pouco a pouco, mesmo sem admitir, Haruki começa a mudar. Ele começa a esperar pelas mensagens dela, começa a rir discretamente das brincadeiras, começa a se importar, mas por enquanto, ele ainda não entende o que está sentindo e nem imagina o quanto essa relação vai transformá-lo. Sakura avisa Haruki que precisa fazer uma pequena viagem até Fukuoka e pergunta se ele quer ir com ela. A proposta parece aleatória, mas ela diz que vai reservar um hotel e pagar tudo. Haruki hesita, mas aceita. Eles pegam um trem juntos. Durante a viagem, Sakura conversa de forma animada, enquanto Haruki responde de forma seca. Ela fala sobre como é divertido viajar com alguém pela primeira vez e como ele deveria aproveitar o momento. Ao chegar em Fukuoka, eles passeiam pela cidade, comem juntos e conversam de forma mais íntima. Sakura tira fotos com o celular, mostra um lado mais leve e descontraído. Haruki, aos poucos, começa a relaxar e se abrir um pouco mais. Durante o passeio, eles visitam locais turísticos, caminham por ruas movimentadas e riem juntos em algumas cenas. É a primeira vez que os dois parecem realmente conectados, mesmo com a constante lembrança da condição terminal de Sakura pairando no ar. Ei! Calma que esta história está apenas começando, então não perde tempo, se inscreva no Coda TV, deixa o like e garanta que você não vai ficar de fora. Agora bora continuar! À noite, eles chegam ao hotel. Na recepção descobrem que, por engano, foi feito o check-in de apenas um quarto com uma cama de casal. Haruki fica desconcertado, mas Sakura trata tudo com naturalidade e brinca com a situação. No quarto, o clima é calmo e íntimo, mas não romântico no sentido convencional. Sakura toma banho, veste pijamas e conversa com Haruki sobre a morte, sobre o tempo que lhe resta e sobre como ela gostaria de ser lembrada. Haruki pergunta por que ela escolheu ele para compartilhar esse segredo e ela responde que sentiu que ele era diferente. Ela diz que ele é alguém que ouve, que não a trata como coitada e que a encara como uma pessoa comum. É uma conversa sincera e carregada de sentimento. Eles dormem no mesmo quarto, mas não acontece nada físico. É um momento de construção de confiança profunda, onde ambos compartilham silêncio e presença. Na manhã seguinte, eles voltam para casa juntos. Essa viagem marca uma virada. Haruki começa a olhar para Sakura com mais atenção, e Sakura mostra, sem dizer diretamente, que confia nele mais do que em qualquer outra pessoa. A relação entre os dois não é um romance comum, é uma intimidade construída em cima do tempo limitado, da aceitação e da honestidade. Depois da viagem a Fukuoka, a relação entre Sakura e Haruki começa a chamar atenção na escola. Essa aproximação desperta a curiosidade e o incômodo de Kyoko Takimoto, melhor amiga de Sakura. Kyoko é protetora, observadora e leal. Ela nunca viu Sakura tão próxima de um garoto tão invisível. Kyoko começa a confrontar Sakura com perguntas sutis. Por que você anda com ele? Vocês estão namorando, mas Sakura sempre responde com evasivas, dizendo que é segredo. Ela evita contar sobre sua doença para Kyoko. Sakura explica para Haruki que quer que a amizade entre ela e Kyoko permaneça leve, normal, sem o peso da doença. Ela quer que alguém a trate como se ela fosse viver para sempre, e é por isso que ela prefere manter Kyoko no escuro. Enquanto isso, Haruki também começa a mudar de forma mais visível. Ele sorri com mais frequência, responde melhor às pessoas, até conversa com colegas brevemente, algo que ele nunca fazia. Mas Haruki não entende muito bem o que está sentindo. Ele ainda tenta se manter distante, racional. Só que a presença constante de Sakura, sua espontaneidade e sua calma diante da morte vão quebrando suas defesas. Sakura, por sua vez, passa por momentos de cansaço e dor que ela tenta esconder. Em algumas cenas, vemos que ela sente os sintomas da doença, mas evita mostrar. Ela está vivendo o tempo que lhe resta da melhor forma possível, e Haruki é parte fundamental disso. Nesse trecho do filme, o ritmo é mais íntimo, os diálogos ganham mais peso emocional, Sakura continua usando o humor como escudo, Haruki começa a se importar mais do que consegue admitir, e é aqui que algo muda. Ele começa a esperar pelas mensagens dela, a presença dela começa a fazer falta quando não está por perto. Sem perceber, Haruki está se envolvendo de verdade, e ao fundo sabemos, o tempo
tempo dela está acabando, mas o impacto que ela está deixando nele só está começando. Depois de um período em que parecia estar bem, Sakura começa a apresentar sinais mais evidentes do avanço da doença. Ela tem episódios de dor e fadiga, mas tenta esconder o máximo possível. Mesmo assim, seu corpo já não consegue acompanhar sua vontade de viver normalmente. Em uma das saídas, ela desmaia. Pouco depois, ela é internada novamente no hospital. Haruki descobre a internação e vai visitá-la. Lá, ela tenta manter a mesma postura de sempre, leve, brincalhona, fazendo piada da situação. Ela age como se estivesse tudo bem, como se estivesse apenas descansando por uns dias. Durante as visitas, os dois conversam mais profundamente sobre a vida e sobre o tempo que resta a ela. Ela fala de forma aberta sobre estar morrendo, mas sem drama, sempre com um sorriso. Haruki, por outro lado, começa a se mostrar mais afetado emocionalmente. Ele passa a visitá-la com frequência, leva livros, conversa com ela, passa horas ao seu lado. Ele já não esconde mais que gosta da presença dela, embora ainda não diga isso com todas as palavras. Em uma das cenas mais marcantes desse trecho, eles assistem aos fogos de artifício pela janela do quarto do hospital. É uma cena silenciosa, simples, mas cheia de significado. Eles dividem o momento como se estivessem do lado de fora, como se fossem apenas dois jovens normais. Sakura diz que ainda quer ver muitos fogos, e Haruki, pela primeira vez, parece realmente triste por saber que ela não vai conseguir. Mesmo doente, Sakura continua se importando mais com os sentimentos de quem está ao seu redor do que com sua própria dor. Ela tenta manter Haruki firme, tenta fazer com que ele viva plenamente depois que ela partir. Nesse ponto do filme, a relação dos dois já passou de amizade. É uma conexão emocional profunda, silenciosa, sem necessidade de rótulos. E no meio disso tudo, mesmo com a doença piorando, ela ainda tem planos. Ela quer sair do hospital, quer marcar um novo encontro com Haruki, quer viver mais um pouco, e ele aceita, mesmo sem dizer com todas as letras. Haruki também quer viver ao lado dela, enquanto ainda há tempo. Sakura recebe alta do hospital. Ela e Haruki combinam de sair juntos para um encontro, como mais um momento entre os dois, antes que o tempo dela acabe. Eles estão bem, o clima entre eles é leve, quase feliz, a promessa de um dia comum, de algo simples, encontrar-se, conversar, estar juntos, nada mais. Haruki chega ao local combinado no dia e horário marcado. Ele espera. Olha o celular, checa o tempo e espera, mas Sakura não aparece. Corta para mais tarde. Ele está de volta em casa, estranhando o silêncio dela. Pega o celular, tenta entender. E então, algo acontece. Ele liga a TV. Um plantão de notícias entra no ar. A reportagem anuncia que uma jovem estudante foi esfaqueada por um homem desconhecido em um restaurante. O nome dela aparece: Sakura Yamauchi. Haruki congela. O impacto é brutal. Não há aviso, não há construção. Ela simplesmente se foi. Não por causa da doença, não de forma lenta, mas de forma violenta, repentina, sem despedida. O choque é tão grande que nem a cena de choro imediato. Haruki apenas fica em silêncio, sem expressão, sem conseguir reagir. Nos dias seguintes, ele vai ao funeral. A atmosfera é fria, sufocante, mas ele não consegue explicar. Ele não tem como mostrar o que eles viveram, não tem como provar o que sentiram. Haruki volta para casa, sozinho, entra no quarto, fecha a porta e então quebra completamente. Ele desaba pela primeira vez no filme, chora, se encolhe no chão, a dor é silenciosa, mas real. A garota que o ensinou a viver se foi, sem aviso, sem final, sem conclusão. Essa é a parte do filme onde o vazio fala mais alto. Não há trilha sonora grandiosa, só o silêncio, a ausência e a realidade de que a vida não espera você estar pronto para perder. Depois do funeral, Haruki entra em um período de isolamento total. Ele evita os colegas, se tranca em casa, não responde mensagens. Ele está mergulhado em luto e arrependimento. A morte de Sakura não foi como ele esperava, não foi pacífica, nem previsível. Ela foi abrupta e o pior, ele não conseguiu se despedir. Mas o que quebra esse silêncio é um envelope. A mãe de Sakura entra em contato com Haruki. Eles se encontram e ela entrega para ele duas coisas: o diário de Sakura e
e o celular dela. Haruki leva os itens para casa e passa a noite lendo o que ela escreveu. Cada página do diário revela pensamentos que ela nunca disse em voz alta. Ela fala sobre como se sentia perto dele, sobre os medos e sobre o que esperava deixar para trás quando se fosse. No celular, há mensagens não lidas, e entre elas, uma especialmente importante. Sakura viu a mensagem que Haruki havia enviado no dia do encontro. Ele havia finalmente escrito: "Quero comer seu pâncreas." Era a resposta ao que ela sempre dizia para ele. Uma frase simbólica que significava: "Quero estar com você, quero compartilhar sua dor." Ela viu, ela leu, ela soube. Essa revelação quebra Haruki por dentro, mas também começa a curá-lo. Ele percebe que, mesmo com a ausência, Sakura deixou algo muito concreto para ele. A prova de que foi amado, e o desejo claro de que ele vivesse com coragem depois dela. Com isso, Haruki toma uma atitude que adiava desde o funeral. Ele vai até Kyoko, a melhor amiga de Sakura. Eles se encontram na rua e ele conta toda a verdade. Que ele sabia da doença, que Sakura o escolheu para compartilhar esse segredo, que o que eles viveram foi real. Kyoko, chocada e emocionada, começa a chorar. Haruki mostra a ela uma das mensagens deixadas por Sakura, um texto que dizia que, quando ela morresse, queria que Kyoko e Haruki se tornassem amigos. Ela queria que eles compartilhassem o amor que ela tinha pelos dois, e que nenhum dos dois ficasse sozinho. A cena termina com os dois se sentando juntos, ainda machucados, mas agora conectados pela lembrança dela. É o início da reconstrução. Não dá para apagar a dor, mas dá para seguir com o que ela deixou. Ali, ele agradece. Não há discurso nem lágrimas exageradas, só um olhar para o passado e um passo firme no presente. Por fim, ele menciona que contou seu nome para alguém pela primeira vez naquela época. No filme inteiro, ele nunca tinha dito seu nome, e agora, como adulto, ele o revela para o público pela primeira vez. Meu nome é Shiga Haruki. Essa revelação é simbólica. Antes ele não se mostrava para o mundo. Agora, depois de Sakura, ele se permite ser visto. A última cena fecha com suavidade. Não é um final feliz, mas é um final com paz, com memória e com significado. Sakura morreu, mas ela vive de alguma forma no que ele se tornou. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e seu like. Isso nos ajuda muito. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos melhores doramas do momento.